vontades próprias. E não importa o quão consagrado seja o pastor. E isso foi uma coisa que meu avô me ensinou desde pequenininha. Ele falava: filha, você anda com Jesus porque Ele é perfeito, não porque eu sou perfeito. Porque eu vou falhar. Eu vou te magoar porque eu sou homem. Mas Deus não falha. E é para Ele que você deve continuar olhando. E é para Ele que você deve continuar olhando, meu irmão e minha irmã. Você precisa aprender a enxergar Jesus. Você precisa aprender a olhar para Ele. Quando as águas estiverem revoltas, quando o vento estiver forte, você tem que aprender a pisar nas águas e não olhar para as ondas e continuar olhando para Jesus e andando sobre as águas. Porque quando você olhar para situações, você vai afundar. Mas se você olhar para o autor e consumador da sua fé, você vai continuar marchando. Não importa se o chão é de água, se o chão é de ar, você vai passar. Porque aquele que promete é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou. Mas você pode demorar 40 anos para entrar na promessa. Ou uma semana. E isso depende de um coração ensinável diante do Senhor. Um coração que entrega tudo para o Senhor. Eu queria dividir com os irmãos algumas situações que eu passei na minha vida. Eu lembro que teve um tempo que eu estava muito frutífera. O Senhor me chamou para começar um grupo de jovens. E multiplicou e virou uma igreja. E chegaram pastores e começaram a acontecer coisas maravilhosas. E daí alguns pastores tomaram umas atitudes que não foram muito legais. E me perseguiram. Eu quero te dizer uma coisa. Todas as vezes que você começar a cumprir o chamado de Deus na sua vida, haverá perseguição. E Jesus disse que haveria perseguição. E esse é um dos preços de obedecermos a Jesus e vivermos o nosso chamado. Porque quando Jesus morreu na cruz, Ele expôs toda a vergonha dele, Ele deixou todo o ego dele ali. E Ele falou que nós iríamos morrer e ressuscitar com Ele. Quem é de Jesus não tem mais ego, amém? Quem tem Jesus já perdeu tudo por amor a Ele. Já entregou tudo para Ele. Nós não temos mais vida. A nossa vida é dEle. Ele em nós é a esperança da glória. O que é meu? Nada é meu, é tudo dEle. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo porque eu tenho o Senhor. Amém? E eu lembro que quando veio essa perseguição, eu achava que eu já estava vacinada. Eu falei, poxa vida, já vi tanta perseguição na minha família. Quando acabou a igreja do meu avô, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu tô pronta para essa. Só que quando a perseguição veio para mim, eu, Sulamita, o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, tão preciosa e cheirosa, eu fiquei arrasada. Como assim comigo? Logo eu, que sou tão fiel ao Senhor. Você sabe qual que é o nome desse sentimento que nós temos quando a gente fica arrasado? Orgulho. Prepotência. Eu estava cheia de orgulho, mas eu não conseguia ver. Porque eu era tão santa. Porque eu jejuava tanto. Porque eu pagava o preço. Porque eu abria a minha casa e minha casa estava sempre com 50, 60 jovens. E eu alimentava todo mundo e eu nem pedia oferta. Orgulho. E posso te dizer uma coisa? O Senhor, Ele, nesses momentos em que as perseguições se levantam, em que as adversidades se levantam na nossa vida, é um momento onde o nosso caráter é testado. É um momento onde o Senhor, Ele nos refina, como o ouro é refinado no fogo. E é quando o nosso caráter é moldado e nós crescemos no Senhor. E eu tinha uma opção. Eu tinha a opção de desistir e ficar com um bico desse tamanho até hoje. Posso falar? Não tem um cristão que fez diferença na terra que não tenha sofrido a tentação de desistir. Eu lembro quando eu era pequena, aconteceram coisas muito complexas no meio religioso. E o meu pai sentou na sala de casa e ele estava chorando e ele pensou, eu vou desistir.
chega, para mim não dá. O pastor Marcos. E a minha mãe falou, não, o Senhor te chamou. Posso te falar uma coisa, meu irmão? Se você está aqui nessa noite, não fui eu que te chamei. Não foi você que te chamou, foi o Senhor que te chamou. Foi Ele que te chamou. E a minha mãe falou, você é homem de Deus, você não vai desistir. Se o meu pai tivesse desistido, cidades inteiras não seriam de Jesus hoje. Se o meu pai tivesse desistido, pelo menos umas 10 igrejas que eu conheço hoje não existiriam. Se o meu pai tivesse desistido, talvez essa igreja hoje estaria fechada. Mas ele não desistiu em meio à perseguição. Ele continuou olhando para Jesus. Eu não vou te dizer que o sentimento de fracasso não vai vir, que o sentimento de tristeza não vai vir. Mas cabe a você, porque a Bíblia diz, seja forte e corajoso. Ele não fala, sinta-se forte e corajoso. Mas quando você estiver sem coragem, quando você estiver fraco, você levanta e fala, eu sou forte e corajoso. Eu irei, Senhor. E quando você começar a marchar, mesmo fraco, mesmo triste, o Senhor se levanta com você e vai. Ele vai na sua frente. Ele alcança os corações. E eu lembro o dia que eu estava chorando, dirigindo meu carro. O meu olho chegava a ficar embaçado. Eu não conseguia nem enxergar direito. E eu dirigindo, e eu falei, Senhor, se eu pudesse hoje virar ateia, só de raiva eu virava. Mas eu sei que o Senhor é real. Eu sei que só Tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Então, Jesus, me ressuscita por dentro. Porque eu não sei como dar o próximo passo. Eu não sei como continuar viva. Mas não deixa eu morrer, Jesus. Não deixa eu morrer no meu espírito. E Jesus ouviu aquela minha oração. E o Senhor me ressuscitou. Sabe qual foi a primeira coisa que o Senhor fez comigo? Ele me chamou e falou, filha, sabe por que você está tão ofendida? Não é só porque você é orgulhosa, mas é porque você tem tronos no seu coração. Você colocou ídolos, você colocou pessoas no seu coração. Renuncia. E eu comecei a renunciar às pessoas que eu mais amava. A pessoa mais importante, renunciei. Falei, Jesus, eu renuncio a essa pessoa. Eu renuncio tudo e eu entrego para o Senhor. Renunciei minha liderança, meus amigos, os que me perseguiam. Quando eu terminei aquela oração, durante aquela oração parecia que eu estava passando por um velório, doía meu coração. Renunciar dói. Parecia que eu estava morrendo, mas no momento em que eu falei amém, e que eu terminei aquela oração, o meu coração foi cheio de um amor sobrenatural. Eu comecei a amar aquelas pessoas não com meu amor humano, falho, carnal, mas com o amor de Cristo Jesus. Com amor ágape, com amor que não se ressente, com amor que não dói. E eu parei de sofrer, porque os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. E quando a gente abre mão daquilo que é precioso pra gente, o Senhor vem e põe algo muito maior sobre nós. Eu não achava que eu podia amar aquelas pessoas mais ou melhor, e eu não podia mesmo. Mas Cristo em mim podia. Eu não sei aos casados aqui como está o seu casamento, mas eu quero te dizer uma coisa, se você parar de tentar fazer com a força do seu próprio braço, e você falar, Jesus, eu renuncio tudo que eu sinto pela minha esposa, e eu agora declaro que o teu amor vem reinar em mim, você vai começar a amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Você vai começar a amar seu marido como Cristo amou. Você não vai ser capaz de pecar contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu namorado, contra a sua namorada, porque Cristo habita em você, e o seu sentimento é o sentimento de Cristo. E isso muda tudo. E irmãos, eu dou glória a Deus que eu não desisti. Eu dou glória a Deus que mesmo chorando, fraca, triste, capenga, eu continuei. E eu tive grandes experiências com Jesus.
Grandes experiências. Eu lembro que, bem nessa época que eu estava muito triste, o Senhor me enviou lá para os Estados Unidos. Eu nunca tinha saído do Brasil. Mas o Senhor tinha palavras para mim. Palavras de coisas grandes. E eu quero te dizer que quando o Senhor te libera uma palavra, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E o Senhor tinha a palavra de nações. E então, o Senhor cumpriu o que Ele prometeu. Nem eu estava esperando. Sei que, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha R$100 na minha conta. E o meu carro foi roubado com a minha mala, com tudo que eu tinha, eu fiquei sem nada. E eu fui com roupa emprestada das minhas amigas. Lá fui eu. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não queria saber de falar de Jesus para ninguém. Não queria saber de nada, de ser usada por Jesus. Eu só queria ir para o meu curso, fazer meu curso de maquiagem, voltar para casa e chorar. Apenas. Durante 6 meses, que meu curso tinha 6 meses. E no primeiro momento em que eu pisei na escola de caracterização, as pessoas perguntaram, como que você veio parar aqui? E eu não podia mentir, eu falei, foi Jesus que fez vários milagres para eu chegar aqui. Porque eu não tinha a mínima condição de vir até aqui. E as pessoas começaram a se converter. E o Senhor começou a me tratar. E eu lembro que eu tinha uma prova que eu tinha que fazer uma maquiagem de beleza numa pessoa. Porque a especialização do meu curso era de efeitos especiais, então eu ficava fazendo monstro, mas tinha uma matéria que era de beleza. E eu precisava de uma pessoa bonita para maquiar, só que eu não conhecia absolutamente ninguém no United States of America. Então eu falei, e agora, o que farei eu? Daí o pessoal da igreja que eu estava indo falou, a gente tem uma amiga linda, vou chamar ela. E essa amiga linda veio. E eu lembro até hoje que eu não tinha o que pagar para essa menina, porque eu era uma pobre brasileira com R$1 na mão, né, em Los Angeles. Daí eu falei para ela, olha, eu vou te pagar um almoço. E nós fomos almoçar e no momento que essa moça entrou, eu olhei para ela, eu vi Jesus nela. E eu falei, nossa, Jesus tem grandes coisas para a vida dessa moça. E nós começamos a falar sobre Jesus. E ela chorava, e eu chorava. E a glória de Deus mudou a atmosfera daquele restaurante. E a glória de Deus começou a se manifestar ali. E aquela mulher foi cheia, eu fui cheia. E eu falei, você já ouviu falar do Espírito Santo? Ela falou, não. Ela era crente a vida toda, nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. Eu falei, gente, mas que coisa louca, como não? Mas você é crente, minha irmã. Tem crente que não gosta do Espírito Santo, gente. Está endemoniado, você precisa se converter. E daí eu fui falando, e ela foi lá, ela adorou a maquiagem que eu fiz nela, graças a Deus, tirei 10. E ela falou, você quer assinar meu videoclipe? Eu sou cantora. Eu falei, que chique, sim. Lá fui eu. Eu sou cantora crente. Eu falei, nossa, que bênção. Eu faço música para rave. Rave? Mas é música de crente para rave. Ok. Fui lá maquiar a moça. Quando eu cheguei no set de filmagem, era todos os irmãos da igreja. Daí tinha o irmão da igreja fumando maconha. Eu olhei e falei, gente, que irmãos mais exóticos. Meu Deus. Daí eu cheguei toda crentezinha com a minha malinha de maquiagem lá, né? Que o Senhor me deu tudo, gente. É um testemunho à parte. Cheguei lá com a minha malinha de maquiagem. Falei, gente, vamos orar? Daí todo mundo olhou pra mim com aquela cara de vergonha, assim. Sabe quando o povo olha pra você com a cara... Eu falei, não é todo mundo crente da igreja, quer fazer um negócio pra glorificar Jesus, não vai orar? Daí os caras apagando cigarro, né? Peguei e orei com o povo. Daí no segundo dia a cantora falou, a Sulamita tem razão, vamos orar pra começar. E daí a coisa foi pegando fogo. Foram 7 dias de filmagem. No último dia, ela foi no meu apartamento se maquiar, porque ela ia pular de paraquedas e, obviamente, não podia subir com ela no avião. Então, ela se maquiou em casa para ela pular de paraquedas, que a cena era pulando de paraquedas e gritando que ela não tinha medo de nada, porque ela era de Jesus. Tá. E eu maquiando ela, comecei a falar do Espírito Santo. Falei, você tem que ser batizada no Espírito Santo, minha irmã. E testemunhei de como eu fui batizada no Espírito Santo com 4 anos. E ela falou, eu quero. Eu falei, então serás. E ela foi pular de paraquedas. Eu voltei para o Brasil e ela me manda mensagem, Sula, fui numa conferência da Joyce Meyer e fui batizada no Espírito Santo. Eu falei, glória a Deus, irmã. Agora passaram-se 10 anos, hoje é 2025, isso foi em 2015. Hoje essa moça, chamada Catherine Creek, virou uma grande apóstola e ela está vindo para o Brasil para fazer um evento de avivamento chamado O Avivamento é Agora, Revival is Now, no estádio do Pacaembu para 25 mil pessoas. Essa mulher que foi lá ser minha modelo de maquiagem, na cadeira da escola, hoje é uma apóstola. Inclusive, recomendo que vocês vão, que vai ser puro
fogo. Jesus levantou essa moça. Agora imagina se eu tivesse desistido. Imagina se eu tivesse com um bico desse tamanho e não falasse de Jesus para essa mulher. Imagina se eu não testemunhasse do Espírito Santo. Isso ia impedir os planos de Deus na vida dela? Não, mas podia ter sido diferente. O que eu quero te dizer, irmão, é que você não pode parar. Porque o seu testemunho pode levantar um grande apóstolo das nações. Eu era só uma maquiadora. Ela era uma grande artista. Mas eu fui o fogo que incendiou ela. Eu lembro que um dia ela me mandou uma mensagem, ela falou, Sulamita, quando você começou a falar comigo, eu sabia que existiam sementes de fogo caindo no meu coração. Mas hoje eu peguei fogo por inteiro e eu sou uma grande labareda que queima sem parar. Fruto de obediência. Eu não estava no meu melhor dia. Eu não estava feliz. Eu estava sendo perseguida. Sabe o que alguns pastores falaram sobre mim? Falaram que eu era uma prostituta. Falaram que eu estava pegando gente na igreja. Logo eu. Falaram coisas absurdas. Coisas maquiavélicas ao meu respeito. Me desonraram. E debaixo dessa perseguição, eu permaneci em santidade. Porque deixa eu te falar uma coisa. A aparência só conta para o seu espelho. Porque os demônios sabem muito bem quem você é. Os anjos sabem muito bem quem você é. E Cristo sabe muito bem quem você é. Então se posiciona, meu irmão. Se posiciona, minha irmã. Porque o diabo só persegue aquilo que ele tem medo. E se você se posicionar no Senhor, grandes milagres vão acontecer. Tem uma mulher que eu amo, chamada Kathryn Kuhlman. Engraçado, né? Kathryn. Que ela foi uma das maiores avivalistas do tempo moderno. Foram mais de 1 milhão de pessoas que se converteram na mão dela. Foram mais 50 mil pessoas que foram curadas de paralisia, cegueira, câncer, tumores, através da vida dela. Ela fez tantos milagres. E naquela época já tinha televisão. Depois você joga no Google, no YouTube, Kathryn Kuhlman, você vai ver. Cego enxergando. A porta do culto dela era aquele monte de cadeira de roda jogada. Porque as pessoas, ao chegar no culto, antes dela orar, ela já começava a pular das cadeiras de roda. Essa mulher, ela amava Jesus. E ela não tinha nenhum talento. E um dia ela falou, Jesus, eu não tenho nada para te entregar. Mas sabe o que eu vou te entregar? Todo o meu coração. Eu te entrego todo o meu amor. E ela começou a ser usada por Jesus. Ela ia de cidade em cidade com a malinha dela. O pessoal dava oferta, ela vivia das ofertas. E Deus começou a usá-la com poder. Um dia, ela já estava com uma igreja. Ela já estava prosperando. E ela estava uma bênção. Sabe o que aconteceu? Veio um convidado pregar na igreja dela. Um evangelista lindo e maravilhoso. E o evangelista lindo e maravilhoso era casado. Mas o evangelista lindo e maravilhoso se apaixonou por ela. E ela se apaixonou por ele. Ele largou a esposa dele para casar com ela. Sabe o que aconteceu com a Kathryn Kuhlman? Essa grande mulher de Deus, o ministério dela, não tinha mais cura, não tinha mais milagre. Ela ficava lá sentadinha do lado do cara. O cara pregava, ela não fazia mais nada. Culpa, condenação, pecado. E ela começou a orar e o coração dela parecia que ela ia morrer. Ela falava, Jesus, eu não sei viver sem o Senhor, eu preciso cumprir o meu chamado. Um dia ela tomou uma decisão radical. Ela falou, Senhor, me perdoa por eu ter pecado contra ti. Me perdoa por eu ter destruído uma família. Ela pediu perdão para esse homem. Ela se divorciou desse homem. E ela fez um voto de celibato com o Senhor. No dia que ela tomou essa decisão, o Senhor veio sobre a vida dela. E ela começou a operar milagres novamente. E sabe quando que a Kathryn Kuhlman realmente atingiu mais de 1 milhão de pessoas? Nos 15 últimos anos da vida dela. Foi quando ela renunciou tudo. E sabe uma coisa que essa mulher falou? O seu chamado não te custa muito. Te custa tudo. Ela largou tudo por Jesus. E as pessoas falavam, mas como? Que pessoas são curadas? Ela falava, eu entreguei
tudo. Os meus sonhos mais lindos. A Catherine Crick, que está vindo para o Brasil, ela queria ser cantora famosa, ela queria casar antes dos 30, ter 5 filhos e ficar morando lá em Beverly Hills, numa grande casa. Hoje ela tem a minha idade, está solteira e milhares de pessoas estão sendo curadas, transformadas, avivadas, cheias do Espírito Santo, libertas de demônio. Ela já foi para mais de 19 países e já alcançou mais de 50 mil pessoas para Jesus. Porque os sonhos dele são maiores do que os seus sonhos. Agora eu te pergunto, você está preparado para viver os sonhos de Deus? A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas eu quero te dizer uma coisa, é você que decide ser escolhido. Porque o Senhor está te chamando nessa noite. O Senhor está te chamando nessa noite. A Bíblia não diz que Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para esquentarem bancos. Não. Os 5 ministérios é para você. O Senhor te chamou para pastorear. O Senhor te chamou para evangelizar. O Senhor te chamou para curar. E você vai responder quando a esse chamado. Quando você vai se levantar e fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O reconhecimento, a unção aqui numa plataforma é só uma consequência de uma vida que vive um chamado. Os homens não precisam reconhecer quando Deus reconhece. Os homens não precisam aplaudir. Eu lembro até hoje, em 2017, eu estava fazendo uma turnê de maquiagem de moda lá em Londres. E a minha agenda ali na Europa estava acontecendo muito. Eu fiz maquiagem na Croácia, depois eu fui para a Polônia, depois eu fui para Londres. E eu tinha um trabalho aqui no Brasil, nos abrigos, de evangelizar crianças dentro de abrigos. Crianças que foram abandonadas por seus pais, porque os seus direitos básicos foram violados. Ou seja, a maior parte delas foi abusada sexualmente, foi estuprada, foi espancada, passou fome. E eu ia lá. Fazia chuva, fazia sol, eu ia. Tinha dinheiro, não tinha dinheiro, eu ia. Neguei trabalhos de muito dinheiro, eu ia. Porque aquelas crianças não podiam sofrer outro abandono. Elas precisavam saber que eu estaria lá. E eu não seria mais uma covarde que abandonaria elas. Não abandone aquilo que o Senhor pôs na sua mão. E eu lembro que eu estava lá na Europa, e o pessoal aqui do Brasil me ligou falando, Sula, o projeto vai acabar. Porque não tem ninguém, os voluntários não querem ir. E eu ajoelhei e falei, Senhor, o que eu faço? E o Senhor falou para mim, Sula, você pode continuar na Europa, eu vou te abençoar. Nada vai mudar na sua vida se você não voltar. Mas na vida daquelas crianças, tudo vai mudar se você voltar. Aquelas crianças precisam de um amor de mãe. Aquelas crianças precisam de proteção. Se você voltar, a eternidade delas será mudada. Se você não voltar, você vai crescer, você vai prosperar e a sua vida vai ser abençoada, mas a vida daquelas crianças será destruída. Eu falei, Senhor, eu vou voltar para o Brasil. Eu abandonei toda a minha carreira internacional. Eu voltei para o Brasil sem nenhuma proposta de trabalho, mas valeu a pena. Cada criança que foi salva, valeu a pena. Cada criança que desistiu da prostituição, porque eu estava lá falando, você é amado de Deus, valeu a pena. Quantas pessoas já me questionaram isso? Sula, mas por que você mora no Brasil? Você não podia trabalhar nos Estados Unidos, ganhar muito mais dinheiro? Eu podia. Eu fui convidada para trabalhar lá. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? Ele falou, eu quero que você volte. E eu estou aqui. Domingo à noite, que eu podia estar em qualquer outro lugar, eu estou aqui para te falar que Jesus te ama. Que os sonhos dele são maiores do que os seus. E que vale a pena pagar o preço. E se você abrir mão de tudo, vidas serão salvas.
se você abrir mão do seu lazer, se você abrir mão do seu conforto e você for até aquelas crianças do Morro do Pel, até aquelas crianças do Buracão, elas serão salvas e você vai chegar diante de Cristo e Ele vai falar: servo bom e fiel. Porque lá no céu nós não vamos apresentar casas, nós não vamos apresentar carros, nós não vamos apresentar investimentos no exterior, não vamos apresentar quantos dólares nós temos, nós vamos apresentar vidas que foram resgatadas. Esses dias eu assisti um documentário da Brasil Paralelo que eu recomendo que todos assistam, que se chama Guerra Oculta. E um agente especial que salvou crianças, e teve uma criança que chegou para ele e falou: por que você não chegou a tempo? Teve um menino, o primeiro menino que ele tentou resgatar, ele resgatou todas as crianças, mas aquele menino se perdeu para sempre. Ele foi vendido pelo tráfico para ser escravo sexual e nunca ninguém encontrou ele, ninguém sabe o fim dele, não sabe se ele morreu, se arrancaram os órgãos dele, se ele está vivo, ninguém sabe. E ele falou: eu não posso parar, porque trabalhar com crianças não é ir até ali e fazer um resgate, é uma guerra espiritual. E eu preciso ouvir a voz de Deus e falar na voz daqueles que não têm voz e que não são ouvidos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, tudo aquilo que o Senhor colocou na sua mão vai dar muito fruto. Permaneça. A primeira coisa é você abrir mão de tudo. Sula, eu nunca recebi uma palavra de Deus. Você já abriu mão de tudo? Porque quando você entrega tudo, muitas vezes eu fiz essa oração: Jesus, eu te entrego tudo. Mas quando eu vi, eu estava lá no meu quarto: Jesus, me dá isso, me dá aquilo. Por favor, eu te dei tudo, mas me dá aquilo outro. Você já experimentou entregar tudo de fato e deixar o Senhor guiar a sua vida? A oração que o Léo falou: Senhor, o controle está nas tuas mãos. O controle está nas mãos de Jesus? Você confia nele 100% e não 90%? Você confia que ele é bom, que ele é fiel, que ele tem o melhor para você? Se você confia, vai, meu irmão, entrega tudo para o Senhor. Entrega seus sonhos mais nobres, seus sonhos mais bíblicos. Entrega, fala: Senhor, está tudo aqui. Seja feita a tua vontade. Vai ter dias difíceis, vai ter dias que você vai chorar, vai ter dias que você vai olhar para os seus sonhos e falar: ai, Jesus, eu me imaginava assim, assado. Mas vale a pena. Quando eu vejo o olhinho de cada criança, valeu a pena. Eu tenho testemunhos lindos que eu posso contar no outro dia, de crianças que casaram, que empreenderam, que têm empresas hoje, que saíram do abrigo. Eu fiz um acampamento de adolescentes ano passado. Não, esse ano. Gente, esse ano foi tão comprido, aconteceu tanta coisa que... Enfim, e eu evangelizei 2 crianças, filhas de um cara que foi do abrigo que eu fiz trabalho. E as crianças se batizaram nas águas e foram batizadas no Espírito Santo e fizeram voto de castidade com Jesus. E ele veio me agradecer que um dia eu alcancei a vida dele no abrigo. E ele era aquele cara treta que ia parar na delegacia, que usava droga, que roubava, que causava. Ele falou que teve um dia que a gente chamou ele para ir para a igreja, que ele estava indo assaltar com os manos e ele não foi porque a gente levou ele para a igreja. Mas estava tudo pronto para ele ir, cometer um crime. Mas a gente chato passou lá, buzinou, enfiou ele no carro e levou ele para a igreja. Glória a Deus. Eu não sei se você está lembrando de alguém que você não trouxe para a igreja hoje, mas domingo que vem passa na casa dessa pessoa, buzina, enfia ela no seu carro e traz. Você pode estar livrando ela de um destino horrível. Amém? Gente, eu mudei um monte de coisa. Eu ia falar um monte de versículo que eu não falei. Mas eu quero te dizer uma coisa. Essa minha amiga Catherine, quando ela recebeu o Espírito Santo, ela conheceu um apóstolo que profetizou na vida dela, falando que ela ia ser uma apóstola. Mas sabe qual era o problema? O maior medo da Catherine era falar em público. Ela cantava, dançava, virava pirueta, mas falar em público, ela falava, não. Mas ela obedeceu a Deus. E ela começou a pregar na praça. E às vezes tinha uma única pessoa pregando, e ela falando, a pessoa levantava e ia embora, ela ficava sozinha pregando. Sabe quanto tempo durou isso? 3 anos. 3 anos ela no vácuo. O Espírito Santo mandou ela fazer vídeo, ela fazia vídeo, postava na internet, tinha um like da mãe dela. Às vezes não tinha like nem da mãe, nem do pai de ninguém. Tão ruim que era a palavra dela.
Depois de 3 anos, ela obedecendo e chorando. Falando, Senhor, esse é o fogo que me refina, amém. Glória a Deus, eu vou passar por isso. Depois de 3 anos, chegou uma mulher endemoniada, caiu, ele expulsou o demônio saiu, filmou, deu 1 milhão de views, o vídeo, e começaram a vir pessoas de vários países pedir oração, explodiu o avivamento na vida dela. Quanto tempo você é capaz de obedecer ao Senhor quando as coisas estão contrárias à sua fé? Você é capaz de crer contra a esperança? Em obediência ao Senhor, crendo nas promessas que Ele te fez, mesmo quando está tudo ao contrário? Ai, Sula, eu vou parar porque eu estou sem dinheiro. Ai, Sula, eu vou parar porque estão mentindo contra mim. Permaneça. Permaneça fiel, porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Levanta a tua cabeça e marcha. Vai, porque Ele vai fazer. Ele é fiel. E esse tempo que você passa esperando acontecer, você está sendo refinado. O seu caráter está sendo trabalhado. Está sendo gerado em você uma mulher, um homem de fibra. Que não se importa com a aparência. Que está tudo bem você ser humilhado. Primeira coisa que a gente tem que tirar é reputação. Tudo bem, pode me xingar. Esse último filme que eu fiz, muitos milagres, muitas pessoas se converteram. Foi uma bênção. Mas uma das coisas que eu tive que abrir mão foi da minha reputação. Muitas pessoas me perseguiram por causa do tema do filme, por causa da produtora que fui trabalhar. Mas foi Deus que me falou. Em janeiro, eu estava sentada numa cadeira, tinha uma pessoa ministrando. Eu falei, Senhor, eu não vou mais fazer maquiagem, chega, eu vou ficar só na igreja. E a pessoa que estava ministrando apontou na minha cara e falou, você está querendo enterrar um talento, o Senhor quer usar todos os seus talentos. Eu falei, ai, droga. Not again. Falei, amém. Daí veio um outro irmão que eu não sei de onde veio, que eu não lembro, eu nunca mais vi esse cara. Pois a mãe me falou, olha, o pessoal te ligar, vai fazer um contrato com você, você vai precisar de 2 assistentes, depois você vai precisar de mais uma assistente, você vai contratar um monte de gente, é um filme. O cara nem sabia que eu era maquiadora, eu fiquei assim olhando pra cara dele. Eu falei, amém. Uma semana depois me liga o produtor para fazer esse filme. E eu contratei 2 assistentes, depois eu contratei mais uma. Tudo que Deus falou aconteceu. Eu fui contra a vontade do meu coração. Nossa, gente, eu ia para esse filme chorando às vezes, porque eu tive que trabalhar de domingo, eu não conseguia vir para a igreja de domingo. Eu ficava vendo o culto online enquanto eu maquiava o povo chorando lá, com raiva de Jesus. Por que, Deus? Que provação. Mas muitas pessoas foram alcançadas por Jesus nesse filme. Você sabe que teve um ator que ele sentou na minha cadeira e ele começou com umas ideias erradas. E eu sabia que ele era casado. E daí eu virei para ele e falei, você é casado, né? Não, querido. Daí ele, não tá aparecendo. E você é crente, que o Espírito Santo me mostrou, né? Ele tomou aquele susto na cadeira. Eu falei, pois é. Vamos estar voltando para Jesus, querido? Tá muito feio esse seu comportamento, viu? O moço congelou na cadeira. Ele, eu sou crente. Eu falei, pois é. Vamos estar se reconciliando com o Senhor, querido? Eu sei que foram 3 meses ministrando na vida desse cara. O casamento dele estava completamente falido. Ele estava para pedir divórcio. E o casamento dele foi salvo. A família dele foi restaurada. A esposa dele me mandou um inbox no Instagram, que ele é americano, né? Me agradecendo por ter salvado o casamento dele. Dentre muitos outros. Mas se fosse só por essa família, já teria valido a pena. Olha quantos pastores tem nessa igreja para pregar para vocês. Jesus não precisa de mim, não. Amém? Mas Ele precisa que você cumpra o seu chamado. Ele precisava que eu estivesse naquela cadeira. Porque podia ser uma endemoniada que ia estar ali. E que ia querer sair com o cara. E essa família hoje estaria destruída. Mas Deus me levantou e eu fui fiel ao Senhor. E eu permaneci em santidade. E eu resplandeci a glória de Deus. E eu mostrei para Ele que existem mulheres posicionadas que não negociam valores. Que são santas, que são puras, que amam a família. Seja essa mulher. Que quando vier um cara safado falar besteira para você, você fala, aqui não. Eu sou mulher de Deus. E você vai ver homens sendo restaurados, famílias sendo salvas, porque você é uma mulher de Deus. Glória a Jesus. Vale a pena pagar o preço.
Vale a pena ser perseguido. Vale a pena as pessoas falarem mal de você por amor de Jesus. Vale a pena, porque famílias serão salvas, pessoas serão resgatadas, crianças serão salvas do inferno, porque você permaneceu. Amém? Não falei nenhum dos versículos que eu ia falar. Glória a Deus. Mas falei mais ou menos o que eu ia falar. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Deus quer te usar. Deus não quer te usar com uma pregação bonita. Deus quer te usar com poder. Você não nasceu para ficar apanhando, calado, sofrendo, chorando. Ai, os céus, a terra. Não. Você é filho amado de Deus. Você tem poder sobre o pecado. Você é amado, você é santo, você é puro. Sula, mas eu pequei 5 minutos atrás. Você é amado, você é santo, você é puro. Toma vergonha na sua cara e anda conforme a sua identidade. E pronto, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quais são os projetos de Deus que você enterrou? Quais foram as perseguições que te calaram? Quais foram as calúnias que levantaram contra você, que fizeram você ficar abatido? E eu te digo com autoridade nessa noite, se levanta em nome de Jesus. Essa dor vai passar. E o nosso Deus é um Deus justo. Se você realmente tem uma vida reta diante do Senhor, as mentiras, elas vão ser tiradas e a verdade vai vir. Você não precisa se defender. Você permanece fazendo a vontade de Deus e a glória dele vai se manifestar. E você será usado com poder e autoridade. E Deus vai preparar diante dos inimigos uma mesa para você. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu queria te convidar a ficar de pé agora. Porque o Senhor agora vai começar a derramar poder sobre a sua vida. Mas eu quero que você agora, diante do Senhor, feche os seus olhos e você vai começar a pensar tudo aquilo que você precisa entregar para Jesus. Às vezes tem pequenas coisas no seu coração que você nunca entregou. Às vezes tem coisas que são bonitas demais para você entregar para Jesus. Afinal das contas, está escrito até na Bíblia aquilo que você está pensando. Mas o Espírito Santo, ele está agora sondando o seu coração e ele está te mostrando o que você tem que entregar para Jesus. Eu quero que você tire um momento e você fale, Jesus, não é só mais uma vez que eu vou te entregar tudo. Eu realmente vou te entregar tudo de uma vez por todas e eu vou deixar o Senhor controlar a minha vida. Eu vou deixar o Senhor controlar a minha vida. E eu posso te dizer, a partir do momento que você entregar tudo, você vai começar a viver seu propósito. A felicidade plena, a vida plena que a Bíblia nos diz, sabe onde ela está? Ela está bem ali, depois da sua obediência. Ela está bem ali, depois que você entregou tudo para Jesus. Ai, Sula, mas eu não vejo nada. Você não vê nada porque você está segurando um monte de coisa. Agora vai até a cruz e derrama tudo ali na cruz. Vai até a cruz e derrama tudo aos pés de Jesus. Comece a derramar tudo para Jesus. Jesus, é tudo teu, é tudo teu. O Senhor é digno de tudo, o Senhor é digno de tudo. É tudo teu, Jesus. Os meus sonhos mais bonitos, a minha família, os meus filhos, as minhas dores, os meus traumas. Abre mão dos seus traumas, deixa para trás. Agarra em Jesus, Ele está aqui, Ele está agora aqui. Ele tem um ministério para você, Ele tem uma vida para você. Deixa a culpa no passado. Deixa o seu pecado, o seu crime no passado. Porque hoje é dia de restauração. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que ainda vão me chamar para interceder pelo evento que vai fazer no estádio do Pacaembu, assim como a Catherine me chamou. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que vão para países que você nem imagina pregar o evangelho, porque Deus já te prometeu e você não acredita nisso, e você fica lá na sua casa. Mas o Senhor já te disse,
Tem pessoas aqui que vão casar e vão ter muitos filhos, mas tem gente aqui que vai viver uma vida de celibato. Mas eu vou te dizer uma coisa, vale a pena. E só você sabe o que Jesus tem para você. Então fecha seus olhos agora, não se distraia com nada. Fala: Jesus, eis-me aqui. Eu te entrego tudo, Jesus. Eu te entrego tudo, Jesus. Eu vou perseverar, mesmo quando tudo tiver ao contrário, mesmo quando eu não estiver vendo, mesmo quando não tiver chão para eu pisar, eu vou andar sobre as águas. Quando tiver vento, eu vou continuar olhando para o Senhor. Eu não vou olhar para o vento, Jesus. Eu vou olhar para o Senhor. Entrega tudo hoje, meu irmão. Entrega tudo hoje, minha irmã. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E posso te falar? Não foi só a vida daquelas crianças naquele abrigo que foram transformadas. A minha vida foi transformada. Se levantaram perseguições maiores, mas eu não era a mesma sulamita. Eu era uma sulamita fortalecida pelo Senhor. Podem levantar gigantes maiores, mas você vai estar mais forte. Você não vai ter medo. A sua identidade estará mais firmada e o diabo não vai te tocar. Não temas, não temas, não temas, não temas. O Senhor é contigo. Seja forte e corajoso, independente de como você esteja se sentindo. Olhe para as promessas, olhe para Jesus e continue marchando. Continue indo. O Senhor é contigo e nada vai te faltar. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará com você. Eu sofri perseguições maiores. Eu estive em lugares escuros, mas Jesus estava comigo. Eu não tive medo, eu não chorei, eu não fiquei deprimida, porque o Senhor me fortaleceu. Saia dessa depressão e você nunca mais vai voltar para ela. Porque da próxima vez que ela bater na sua porta, você vai falar: eu não sou mais o mesmo de ontem. Eu não sou mais aquele que você me atormentou. Eu sou forte em Cristo Jesus. Ele me transformou. Pode vir, que eu vou lutar com você. Davi, na adolescência dele, matou urso, matou leão. Quando ele chegou diante de Golias, que era muito mais assustador, que tinha um exército, ele não tinha medo, porque ele já tinha sido treinado no fogo. Ele falou: eu vou lutar com ele, pode deixar. Agora você vai olhar para aquilo que tem te atormentado, para o demônio que tem te atormentado, e você vai falar: eu vou lutar contra você, porque Deus está comigo. Eu não sei se você chegou aqui angustiado, triste, com algum problema. Mas se você chegou aqui falando: Jesus, eu preciso de um toque seu. Eu quero receber algo nessa noite. Eu preciso de cura. Eu preciso de libertação. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Porque nessa noite o Senhor vai mudar a sua história. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem correndo. Não fica aí parado, não. Não perca essa oportunidade que o Senhor está te dando essa noite. Vai orando em línguas aí onde você está. Fala: Senhor, eu estou aqui. Eu te entrego tudo. Se você tem alguma opressão, se você tem alguma enfermidade, eu vou orar por você e você vai ser curado. Hoje é um dia de você atravessar e sair desse deserto e começar a viver o chamado que o Senhor te chamou para viver. Deus são maiores que os teus, tão grande que não pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Na tua presença tu vais prosperar. Sonhos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar. De Deus te prometeu.
Não desanime, filho, eu vim te Oranai, renovar. chorarelelelelelei. Pastores, vem aqui, vão orando por eles. Tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Na minha presença tu vais prosperar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minha presença tu vais prosperar. Tudo aquilo que te segura, eu quebro agora em nome de Jesus. Todas as correntes que te prendem agora. O Senhor me mostra muitos traumas nesse lugar, mas eu declaro agora, para todo trauma uma cura. Seja curado agora em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus sendo derramado. Se você quer receber o poder de Deus, levanta a sua mão. Fala, Senhor, eu recebo. Senhor Jesus, começa a derramar poder agora. Poder. Começa a ser cheio agora do Espírito Santo. Espírito Santo, você tem liberdade agora para cair sobre este lugar, sobre cada um aqui. Seja cheio, cheio, cheio. Se você é batizado no Espírito Santo, começa a orar em línguas. Se você não ora em línguas, começa a glorificar Jesus. Jesus, derrama agora, Pai, língua sobre o teu povo. Seja batizado agora no Espírito Santo em nome de Jesus. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. De Jesus
é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Esse nome perdoa os pecados teus, liberta o oprimido da vida e amor. Esse nome pode te salvar. O nome de Jesus é poderoso. Glória, alelaba ao meu Rei, aquele que por mim na cruz venceu. Para sempre o seu amor eu vou cantar, pois Ele é Senhor. Venho adorar. Esse nome perdoa os pecados teus, liberta o oprimido da vida e amor. Esse nome pode te salvar. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus esse nome perdoa os pecados teus, liberta o oprimido da vida e amor. Esse nome pode te salvar. O nome de Jesus é poderoso. Você que está aí parado, comece a orar pela pessoa que está do seu lado. Comece a orar pela pessoa que está do seu lado e comece a fluir no poder de Deus. O poder de Deus foi derramado sobre você. Então não espere os pastores, comece a orar por alguém que está do seu lado. Comece a declarar a vida de Deus sobre quem está do seu lado. Rompa hoje, rompa hoje. Comece a exercer o seu ministério no dia de hoje. Comece a exercer o seu ministério no dia de hoje. Comece a orar por alguém. Mas ora em voz alta, meu irmão. Ora com autoridade. Ora como um soldado do Senhor. Abre a sua boca. Sai do seu lugar. Vai até onde o Senhor te mandar ir. Declara vida sobre essa pessoa. Seja usado por Jesus hoje, porque Ele te ama. Em nome de Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor
jamais me deixará. Sempre irá de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me Se rende a Jesus, se rende a Ele. aos seus pés. Abre mão da sua vaidade, do seu orgulho. Que eu Faça uma loucura por Jesus nessa noite. preciso pra Se você precisa sair viver, correndo, sai eu correndo. me Se você precisa vir aqui na frente, entregar uma palavra profética para a igreja, venha. Se você precisa sair do seu lugar e orar por alguém, vai. eu Faça uma loucura por Jesus, não fique parado. Quebra o seu orgulho. Derrama tudo. Derrama tudo. Ele é digno de tudo. Rompa no seu ministério. Entre na promessa que Ele liberou sobre a sua vida. Por ti vou caminhar. Não fique no convencional. Não fique bonitinho, comportado. Faça o que Deus mandou você Só fazer. me guiar. Se levanta, anda, caminha. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Glória a Jesus. Amém? Esse é o nosso Deus. Irmãos, a igreja está linda. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O ar-condicionado ficou pouco, porque quando a presença de Jesus habita, não tem ar-condicionado que aguente o fogo do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Sente mais um pouquinho, irmãos. Oh, glória, glória, glória a Jesus. Vamos para os avisos, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, apenas 14 vagas para o retiro, amém? De 11 a 15 anos, as vagas já foram esgotadas. Do dia 13 até o dia 17 de fevereiro, você que ainda não adquiriu a sua vaga, irmãos, apenas R$600, tá? Eu falo apenas, ô Léo, que dinheirão. Mas assim, hoje comida tá muito caro, irmãos. E estadia também, tá? Os sítios estão realmente muito caros. Também tem transporte. Então assim, a gente tentou enxutar o máximo para ficar acessível a todos, tá? E assim, ainda conseguimos parcelar, mesmo que seja um pouco, tá? Dezembro, janeiro, só até janeiro, né? Até dia 5 de fevereiro. Então assim, você ainda tem 3 meses. Se você quiser realmente ir, dá 200 por mês aí, irmão. Fica fácil. Amém? Glória a Deus. Ó, e eu vou te falar uma coisa. Não é sendo apelativo, mas o acampamento desse ano foi maravilhoso, irmãos. De verdade. A Sula esteve lá pregando um dia, né? Os nossos pastores estavam também. Irmãos, realmente nós saímos impactados. E nesse ano, nós já estamos levando o tema, que é terra fértil. Ou seja, Jesus vai preparar o seu coração para receber a verdadeira semente de Cristo. Amém? Então, irmãos, R$600, 200 por mês. Não sei aí quem recebeu o 13º. Você está gastando... Irmão, o Brás estava cheio, que eu vi na TV que o Brás estava cheio. Então assim, gaste com isso, gaste com acampamento, seja reavivado. Amém? Apenas 14 vagas. Glória a Deus. Encontro de jovens. Irmãos, tem jovem aí? Ih, ficou fraco. Tem jovem aí? Glória a Deus. Irmãos, dia 19, na sexta-feira. Ô, Léo, de sexta, mas eu estudo. Ah, tá de férias, que eu sei. Não tá? Não tá? Dia 19 de dezembro vai estar de férias. Não tem desculpa não, viu?
Quero todo mundo aqui. Dia 19 de fevereiro. Que dia? Fevereiro? Dia 19 de fevereiro. Dia 19 de dezembro. Eu confundi com acampamento. Por isso vocês me responderam, né? Oi. Os jovens. Eu necessito que os jovens fiquem após o final do culto. Irmãos, prometo, vai ser rápido. Não se dispersem. A gente fala que vai conversar com vocês, eu vejo todo mundo saindo. Eu dou bronca mesmo. Então assim, após o culto, todo mundo aqui, beleza? Vai ser rápido, prometo. Posso contar com vocês? Cadê? Eu quero ver as mãozinhas, Mais alto. Aí, aí. Beleza? Após o culto. Dia 19, às 19 horas. Amém? Mais algum aviso? Ô, glória! Rapaz, é mãe e filho? Eita! Amém? Eu gostaria de chamar a Neia e o Paulo, amém? O Paulo já está aqui, né? Glória a Deus, irmãos. A presença de Cristo foi tão grande que eu estou até meio... Aqui, irmã. Glória a Deus. Paulão. Glória a Jesus. Eu gostaria de chamar a Keila. A Keila vai orar pelo Paulo e pela Neia. Amém? Keila, é assim. Espírito Santo manda, quem sou eu? Fala, não, foi mal, Deus. Não dá. Nossa, não estava esperando não, gente. Mas amém. Se o Espírito Santo mandou, tem que obedecer, né? Amém? Todo mundo, vamos estender as mãos aqui para os nossos irmãos, declarar que eles já são mais do que abençoados. Senhor Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um ciclo, Senhor Jesus, de vida, Pai, que se completa, Senhor Jesus, na vida do Paulo, Senhor Jesus, e na vida da Neia, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já cumpriu na vida deles e vai cumprir, Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Jesus, um coração fértil, Senhor Jesus, para que a semente, Senhor Jesus, venha frutificar, Senhor Jesus, e para que eles venham florescer, Senhor Jesus, no Teu reino, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo, Pai, que o Senhor tem na vida dos seus irmãos, dos seus filhos, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo, Pai. E a igreja, Senhor Jesus, cálice da bênção, Senhor Jesus, agradece por tê-los conosco, Pai, pois eles são um presente, Senhor Jesus, do céu, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida dos Teus filhos, Pai. Que esse próximo ciclo, Senhor Jesus, seja cheio da Tua graça, Senhor Jesus. Que eles abundem, Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus, sobre a vida deles, Pai, sobre esta família, Senhor Jesus. E venha, Senhor Jesus, abençoar cada vez mais do que eles já são abençoados, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo, Senhor Jesus. Obrigada pela vida dos Teus filhos, Pai. E é isso que eu te peço, Senhor Jesus, e te agradeço, Senhor Jesus. Amém. A você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus. Amém? Mais algum aviso? Uou, bazar, hein? Irmãos, roupas das melhores... De verdade. Eu passei aqui, eu vi roupas da melhor qualidade. Então venha, faça sua compra. É facinho, faz o Pix, o dinheiro saiu da conta, vai para a conta da igreja. Oh, glória! É bênção. E quem tiver também lá uma roupa, irmão, roupas boas, tá? Eu tô fazendo aqui o merchan de roupas boas, então, né? Tragam roupas boas, roupas em perfeito estado, amém? Glória a Deus. Quando vai fazer a coleta? Durante essa semana aí, a partir de amanhã, se você puder trazer a sacola com roupa, ô glória, amém? Dia 12... Calma aí. Dia 12 e 13 de dezembro, a partir das 10, amém? Aqui mesmo. Pode passar. Ô glória. Esse aqui eu quero muito barulho quando eu anunciar, hein? Culto especial de Natal! Glória a Jesus! Irmãos, no dia 21 de dezembro, sabe que horas? 10 horas da manhã. Então, não tem desculpa.
Não tem 10 horas da manhã no domingo, irmãos. Não, o que você vai estar fazendo? Aqui. Você vai estar aqui, meu irmão. Dia 21 de dezembro, todos aqui, na rua Ibitirama 878. E dessa vez a gente imitou as mulheres. Tem até paleta de cores. Oh! Irmãos, vinho vermelho, laranja, amarelo e branco. Essa é a nossa paleta de cores. Então, venha com a cor que mais realça a sua beleza. Amém? Glória a Deus. Que vocês são lindos. Ainda não. É? Você tem a informação, mulher? Graça e paz, irmãos. Esse culto de Natal é um culto muito especial. É um culto diferente, né, dos demais que a gente fez. Vai ser uma bênção. Porém, a gente quer que a igreja toda venha. Então, ó, conta com a presença de todo mundo, amém? E as irmãs, nesse dia do culto, vai ter um negócio muito importante para vocês fazerem. A gente vai ter o churrasco após o culto. É para todo mundo ficar. É para ter uma comunhão geral com o cálice da bênção. Pode chamar irmãos de fora. Mas as irmãs vai ter um negocinho importante para fazer. Eu e a Lala vai chamar vocês no privado. E a gente vai pedir para a irmã trazer um prato. Ou um prato doce, ou um prato salgado. Você pode já pensar o que você quer. E aí você pode procurar tanto eu, tanto a Lala. Por exemplo, vou dar um exemplo. A dona Elza, já convoquei ela. Ela vai fazer a maionese, que só ela sabe fazer. Mas só uma maionese não dá para o tantão de pessoas. Quem quiser fazer mais uma, fica à vontade. Uma outra sugestão que é maravilhosa. Quem quiser fazer, a grávida está com vontade de comer. Arroz de forno. Então, assim, é uma sugestão. O cálice vai entrar com o churrasco. Nós iremos conversar com os homens. As irmãs vão ficar com a parte do prato. E os homens vão ajudar tanto alguma coisa em dinheiro, com o churrasco, ou a parte da bebida. Amém, irmãos? É muito importante que vocês estejam. Nós estamos muito ansiosos. Vai ter algumas brincadeiras com vocês também, depois do final do culto. Vai ser uma bênção. Já vamos iniciar os ensaios, tanto com o coral como com as crianças. Então, assim, eu conto com a presença de todos. Amém, irmãos dos Cálices da Bênção? Qualquer dúvida, a gente vai estar chamando vocês, mas também vocês podem nos procurar, tá bom? Então, assim, tem uma correria nesse mês e vai ser uma grande bênção, amém? Ah, só lembrando, essa bolsinha aqui linda, que eu já tô usando a minha, tá ali? Quem não pegou ontem no culto das mulheres, temos ali atrás, você pode pegar. É linda, gente. Então você pode pegar, que vai ser uma bênção para vocês carregar aí as coisas da feira. Então quem não pegou ontem no culto das mulheres, fica à vontade para pegar lá atrás com a Lala, tá bom? Amém. Glória a Deus, amém. Irmãos, ó, quem não fizer o arroz de forno da Bia, hein? Ela tá grávida, não tem que fazer, hein? É, quero só ver quem vai fazer o arroz de forno. Calma aí, rapidinho. E lembrando que não teremos culto à noite, tá? Não teremos culto às 18. Então, às 10, todo mundo aqui. Amém? Irmãos, eu gostaria muito mesmo de contar com vocês, viu? Não é 9h30, 9h30. 10 horas já tá atrasado. Amém. Marmitex do Cálice, já pediu a sua? Irmãos, apenas R$30. E olha que legal, é o baião de 2. Rapaz, esse baião de 2 faz sucesso, hein? Ô, glória. Baião de 2 com coxa sobre coxa e bisteca, farofa e sobremesa. Irmão, me fala onde você come tudo isso por R$30. Não dá, né? Irmãos, é bem servida a marmita. Então, oi? Aí, ó. As irmãs, toda vez que elas fazem uma marmita, elas oram. Então você já come sentindo a presença de Deus, mano. Glória a Deus. Irmãos, adquira já a sua no sábado, dia 13/12. Amém? Glória a Deus. Tem mais aviso? Rapaz, cansei. Açaí, apenas R$10. Irmãos, açaí com todo tipo de fruta. Meu Deus. Você vai lá, a coisa mais linda, morango, banana, sucrilhos. O M&M acabou e vocês repuseram ou não? Não, sem M&M dessa vez, mas tem tudo. Fora M&M tem tudo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Fiquem de pé.
Fiquem de pé, irmãos. Esse culto foi maravilhoso. Frutifiquem, renunciem às coisas que para trás ficam e sigam para o alvo, Cristo. Amém? Coloca suas mãos para o alto e diga: eu sou abençoado por ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vão para suas casas abençoando todos os irmãos. Amém? Glória a Deus. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que sonhei um dia. Eu te amo muito. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. E você é tudo, tudo. Quero te receber. Filho, eu estava esperando. Filho, pra mim você é tudo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que sonhei um dia. Eu te amo. Mais um. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo um coração e arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez o meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez com fogo, me lava, me molha. A glória da segunda casa, Deus, a glória. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, Deus, me molha, me arde com fogo e arde outra vez o meu coração.
Espírito Santo. De você perto, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo muito, yeah. Filhos abertos, quero te receber. Filho, eu estava. Pra mim você é tudo. Que eu sonhei um dia. Vamos. Cadê o restante dos jovens? Eu quero ver você cantar reggae. Confissão e de muito temor. Siga Deus, despreze o mundo, se penetre no profundo. Já não sejas pecador. Força que nos leva a crer. O reggae. Jesus é a razão. Yeah, 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 yeah. Você não é digno desta música.